Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de potencial de ação. O objetivo dessa aula é descrever os mecanismos do potencial de ação, né? Então, a primeira a questão aqui é o que é o potencial de ação, né? O potencial de ação nada mais é do que uma variação no valor do potencial de membrana, né? Você tem um potencial de membrana em repouso que oscila entre menos 70 e menos 90, né, nos tecidos excitáveis, né? E são esses tecidos excitáveis que vão poder desenvolver o potencial de ação, né? Então eles saltam de menos 90 até mais 35, ou seja, o valor do potencial aqui, a DDP, né, salta de menos 90 e vai até mais 35, depois retorna, né? Essa variação, né, que fica positivo e depois retorna, do potencial, é chamado de potencial de ação, né? E outra coisa interessante é que quando ele acontece, você tem uma inversão da polarização. No repouso, a célula é negativa dentro, menos 90. Durante o pico do potencial de ação, dentro fica positivo, fica mais 35. E depois retorna, certo? Então nós vamos ver agora os mecanismos que explicam como isso aqui acontece. Como o interior da célula, que era negativo, menos 90, passa a ser positivo, mais 35, e depois retorna para menos 90, né? Caracterizando, então, o potencial de ação. Aqui, nós estamos destrinchando ele, né, em várias partes, né? Vamos, como Jack diria, né? Como dizia Jack, vamos por partes, né? Então, o que nós temos aqui? Vamos entender esse gráfico aqui, ó. Primeiro, aqui no eixo Y, isso aqui pode entender como um gráfico, não está mostrando os eixos, mas daqui para cima é como um gráfico, né? Onde você tem o potencial e aqui você tem o tempo, certo? Então, essa linha indica a variação do potencial de membrana ao longo do tempo, né? Ele começa aqui em menos 90, aí ele começa a subir um pouquinho aqui, né? Essa subida é uma subida íngreme, mas de repente ela fica mais íngreme ainda aqui, tá vendo, ó? E depois ela desce com a mesma inclinação que ela subiu, né? E depois, quando ela retorna, ela ultrapassa o valor do repouso, fica mais negativo do que o repouso e retorna. Cada uma dessas etapas recebe um nome, né? Então você tem aqui, ó, nesse período aqui, você tem o nome de potencial de repouso da membrana, que é esse valor de menos 90. Conforme esse potencial vai subindo, ele chega a uma estrutura que a gente chama de limiar. O que é limiar? Depois daqui não tem volta. Ele vai executar todo esse comportamento. Todas as outras fases vão acontecer e é impossível dar ré nesse foguete aqui, né? Passou do limiar, não tem ré no foguete, entendeu? Ele vai terminar o processo, ele vai ter todas as fases. Então, esse limiar aqui é o disparo, é o gatilho para acontecer o potencial de ação. Se não alcançar o limiar, ele volta para o potencial de repouso e não teve um potencial de ação. O que determina o potencial de ação é ultrapassar esse limiar, é acontecer a fase de despolarização, né? Esse nome não é muito adequado porque você não despolariza, você inverte a polarização de negativo para positivo. Mas convencionou essa despolarização, não tem como mudar ela, vamos ter que ficar com ela mesmo. Despolarização, né? Aí, aqui na ponta, aqui a gente chama pico do potencial de ação, que é o quê? Quando chega a mais 35. E depois ela começa a voltar com a mesma força que ela veio, ela volta. Que é esse período chama de repolarização. Só que essa repolarização tem duas partes. Uma primeira parte que volta bem rápido, né? E uma parte que vai mais lenta e que é ainda num valor inferior ao potencial de repouso, né? Essa fase aqui, ó, que é inferior ao potencial de repouso, é chamado de hiperpolarização, porque você tem uma polarização de menos 90, aqui você tem menos do que menos 90, então você está superpolarizado, né? Hiperpolarizado. Então, revisando aqui, ó, despolarização, repolarização e hiperpolarização, né? Aqui é o limiar, né? E aqui são despolarizações que podem voltar ao normal, né? Não alcançou o limiar. Alcançou o limiar, despolariza, repolariza, hiperpolariza e volta aos mesmos menos 90. Volta à situação normal, né? A situação normal não. A situação de repouso, certo? Esse processo todo, ó, dura 1 milissegundos. Veja, tudo isso que eu vou explicar para vocês, a aula toda de hoje, para ela acontecer, ela dura 1 milissegundo. Pega 1 segundo, divide em 1000 partes, aí pega uma dessas partes. É o tempo que leva para você ter um potencial de ação, para você ter despolarização, repolarização e hiperpolarização.
Então vamos descrever agora cada um desses eventos, cada uma dessas etapas. A primeira etapa a gente chama de limiar de disparo. Aqui, ó, o que é o limiar de disparo, né? E a membrana, ela está inicialmente com menos 90 por diversos tipos de estímulos, químicos ou físicos, neurotransmissor, distensão, física, campo elétrico, qualquer coisa pode fazer com que os canais, existem canais para sódio aqui, que respondem a esses estímulos. E esses canais, eles vão, à medida que eles vão abrindo, o sódio vai entrando. Canais para sódio, que respondem a diversos estímulos, químicos, elétricos, físicos, não importa. O que importa é que, qualquer que seja o estímulo, esse canal de sódio, quando ele abre, o sódio entra. Quando o sódio entra, aqui que é negativo, vai ficando mais positivo, porque o sódio é uma carga elétrica positiva. Então ele vai subindo. Se esse valor for subindo antes do limiar e parar, ele volta ao normal e volta para o repouso, certo? Mas normalmente, né, quando vai ter o potencial de ação, esse potencial alcança o valor de limiar. Quando alcança o valor de limiar, a gente tem uma reação em cadeia. O que é uma reação em cadeia? A voltagem que é gerada, o campo elétrico que é gerado ali na membrana, provoca a abertura de muitos canais, uma grande quantidade de canais de sódio, que a gente chama de canal de sódio dependente de voltagem. A hora que abrir o primeiro, você tem uma reação em cadeia, porque vão abrir todos ao mesmo tempo, né? Então, porque eles respondem a campo elétrico. O campo elétrico se desloca na velocidade da luz, né? Então, a hora que você abriu e alterou a voltagem acima daquele limiar, né, essa voltagem vai abrir mais canais, canais vão ficar, a voltagem aumenta, e conforme essa voltagem vai aumentando e vai abrindo mais canais. Então, esses canais que abrem muito rapidamente em resposta ao campo elétrico, né, eles permitem a entrada de uma grande quantidade de sódio. Por isso que esse pico, ó, que era para ser aqui, ele muda de inclinação. O que isso significa? Você tem uma inclinação aqui, outra aqui, ó. Essa inclinação maior aqui indica que aumentou muito a velocidade da entrada dos íons sódios. E aumentou de tal forma que não tem retorno, né? A partir daqui não tem retorno. Ultrapassou o limiar, não tem como interromper o potencial de ação, né? Então vai acontecer quando atravessar esse limiar aqui, vai desencadear o potencial de ação. Então aqui primeiro é para mostrar esse limiar, né? Que você tem essa despolarização aqui, ó, ela pode ser causada por chamados potenciais graduados. Mas se esses potenciais não alcançarem o limiar, não terá potencial de ação. Esses potenciais graduados tendem a voltar ao potencial de repouso. Agora, se eles forem fortes o suficiente para alcançar o limiar de disparo, aí vai iniciar então o processo do potencial de ação, cuja primeira fase é chamada de despolarização. E essa despolarização corresponde exatamente à abertura dos canais para sódio dependente de voltagem. Eles são muitos e abrem de forma como se fosse uma cadeia, como se fosse uma reação em cadeia, né? E aí esse sódio entra e deixa a voltagem da membrana com mais 35. Quando chega, né, esse processo se chama despolarização, né? Quando chega aqui em cima na despolarização, né, o que acontece? O canal para sódio fecha e o canal para potássio ele abre. E aí então você tem um efluxo de potássio. Como o potássio é positivo, à medida que esse potássio for saindo, o potencial da membrana vai voltando a ficar negativo. Por que negativo? Porque eu estou tirando o positivo de dentro da célula. Eu estou retirando, estou fazendo um efluxo de potássio. Ó, você vai ter o quê? Um efluxo de potássio. Então o efluxo de potássio é responsável pela polarização. Então vamos retomar aqui, ó, só para reforçar. A despolarização, que eleva o aumento do potencial, é devido a um influxo de sódio. Enquanto que a repolarização, que faz com que a membrana volte para o seu potencial de repouso, é devido a um efluxo de potássio, né? Então, aqui saiu sódio, aqui entrou sódio, ela ficou positivo. O sódio continua lá dentro. O que aconteceu agora é que o potássio saiu e o potássio é positivo. Quando sai o positivo, lá dentro vai ficar negativo. Certo? A gente chama esse processo de repolarização. Como esse canal de potássio que abre e permite a saída do potássio, ele tem um fechamento lento, ou seja, ele é um canal de fechamento lento, então ele permanece aberto mesmo quando chega a menos 90. Por isso sai um pouquinho mais de potássio do que tinha que sair. E isso leva ao potencial de membrana inferior ao valor de repouso. Por isso ele recebe o nome de hiperpolarização, porque é um valor muito menor, um pouco menor
do que o valor do potencial de repouso. Então essa é a terceira fase, hiperpolarização. Então você tem a despolarização com a entrada do sódio, a repolarização com a saída do potássio, né? E ele continua saindo, provocando a hiperpolarização. E depois a membrana retorna aos valores normais. Aqui no finalzinho, a bomba de sódio e potássio dá uma acelerada, dá uma turbinada, né? Ela aciona os foguetes e troca sódio por potássio para voltar à situação de repouso, né? E aí a célula volta ao normal, né? Volta à situação de repouso. Vamos entender isso do ponto de vista dos canais. Veja, você tem um canal para sódio dependente de voltagem, ele tem dois portões. Tem um portão aqui que chama de ativação e um portão de inativação. O de ativação fica do lado de fora, o de inativação fica do lado de dentro. Então como é que funciona? Funciona assim, ó, quando a membrana está em repouso, o canal de ativação, que é o de fora, ele está fechado. E o canal de dentro, que é o de inativação, está aberto. E aqui não está passando sódio nenhum, porque ela está em repouso. Quando alcança o limiar, o canal de ativação abre e o sódio entra na célula, levando ao processo de despolarização, certo? Quando chega no mais 35, que é aqui no pico, o que acontece? O canal de sódio fecha, né, o portão de inativação, deixando de ativação aberto. Quando ele fecha aqui, não tem mais como o sódio entrar na célula, por isso que ele para, né? E agora, o que vai fazer a repolarização? Um outro canal, que é o canal de potássio, que só tem um portão de ativação, que fica do lado de fora, né? No potássio vai acontecer o quê? Quando está lá no menos 90, esse portão é fechado. Mas quando vai para o mais 35, quando chega no pico, esse portão abre. E aí você tem um efluxo de potássio, provocando a fase que a gente chama de repolarização, né? Então, a despolarização é a abertura do canal de sódio, a repolarização, a abertura do canal de voltagem dependente para potássio, certo? E aqui a gente vai rever cada uma das etapas. Veja bem, aqui, ó, estamos no potencial de repouso menos 70. Essa porção amarela aqui, ó, quando você tem canais de sódio abrindo, mas eles são potenciais baixos, né? Eles não chegam no limiar, né? Aí depois, quando chega no limiar, você tem essa porção verde, que a gente chama de abertura do canal de sódio, né? Abertura do portão de ativação do canal de sódio. Esse portão de ativação abre e o sódio entra na célula. Quando o sódio entra, o potencial sobe, fica positivo, certo? Quando chega aqui em cima, o portão de ativação fica aberto, mas o portão de inativação fecha, então o sódio fica trancado na célula. Só que ao mesmo tempo, entra em cena um novo personagem, o canal de potássio, que vai abrir e permitir o efluxo de potássio. Aí o potássio vai sair, vai devolvendo o potencial para a membrana. E como esse canal demora para fechar, esse potencial sai tanto potássio que o potencial chega a ficar inferior ao valor de repouso, o que a gente chama de hiperpolarização, né? Então você tem aqui, ó, o período de repolarização seguido do período de hiperpolarização. E depois a célula vai retomando, aqui no finalzinho vai retomando com o quê? Com a ação acelerada do canal de sódio, com a bomba de sódio e potássio, né? Que vai bombear sódio para fora e potássio para dentro. Lembra que o sódio está preso lá pro lado dentro da célula? Porque o canal de inativação fechou, né? E o potássio foi para fora da célula. Quando volta perto do potencial de repouso, a bomba de sódio e potássio funciona para fazer essa troca, para colocar o potássio para dentro de novo e o sódio para fora de novo, e ela voltar aqui, ó, na situação de repouso, certo? Tem um aspecto interessante dentro da fase de repolarização. A fase de repolarização divide ela em duas partes. Uma parte a gente chama de período refratário absoluto, que é quando você está tendo o efluxo de potássio, né? Nesse momento do efluxo de potássio, né, o que acontece? Né? Nesse período refratário absoluto, que está tendo o efluxo de potássio, olha que interessante. O canal de inativação do sódio fica fechado, né? Porque quando chega no mais 35, o canal de sódio fica fechado, né? Então veja bem, por que esse canal chama canal de inativação? Porque quando ele fecha, meu filho, nada consegue ativar ele. Então significa o quê? Que quando está nesse período aqui, ó, de refratário absoluto, nesse período que está tendo o fluxo de potássio, se você der um estímulo para o canal de sódio tentar gerar outro potencial de ação, não é possível. Por isso que se chama refratário absoluto, ele não responde, ele está refratário a novos estímulos. Então, durante esse período aqui, você não tem como gerar um novo potencial de ação. Por quê? Porque o portão de inativação está fechado.
e você tem, né, o período refratário relativo. O refratário relativo você até consegue gerar novos potenciais, mas você precisa de valores supralimiares. Lembra aquele limiar que estava lá colocado no início da aula como menos 20? Para você conseguir alcançar aqui, você precisa de valores supralimiares. Você precisa de menos 10, de 0, mais 2, mais 5, para conseguir gerar um novo potencial nesse chamado período refratário relativo. Por isso que ele fala refratário relativo. Porque nesse período é possível, mas quanto mais perto aqui do absoluto, mais difícil, quanto mais perto aqui do repouso, mais fácil. Até que chega no repouso, onde você tem esse restabelecimento do limiar para disparar um novo potencial de ação, certo? E é isso aí, pessoal.